Os 8 portões internos é uma técnica em Naruto que tem por finalidade liberar os 8 pontos específicos de Tenketsu, que são basicamente pontos de pressão de chakra. Dessa forma, ao liberar esses 8 pontos de pressão, uma quantidade imensa de poder é liberada para o usuário por um curto período de tempo. Os 8 portões internos é uma técnica muito poderosa, mas em contrapartida possui os seus efeitos colaterais. E dependendo se o usuário abrir o 8º portão, chamado de Portão da Morte, o usuário consequentemente irá morrer. Não é à toa que essa técnica é classificada como um Kinjutsu, ou seja, uma técnica proibida por causar sérios danos ao usuário. Os 8 portões internos é uma técnica bastante difícil de ser aprendida, e é por isso que foram poucos os usuários que dominaram ela, como é o caso do Maitodai, Maitogai, Rock Lee, Metal Lee e até mesmo o Kakashi foi capaz de abrir pelo menos um dos 8 portões internos. Para você que é novo no canal, eu me chamo Davi, e para resumir o que você vai ver nesse vídeo, eu vou te explicar o que são os Tenketsu, esses pontos de pressão de chakra, como eu mencionei anteriormente, e vou explicar sobre cada portão interno, ou seja, do primeiro até o 8º portão, que de fato é a proposta desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Afinal de contas, o que são os Tenketsu? Os Tenketsu, ou pontos de pressão, são pontos do tamanho da ponta de uma agulha localizados no sistema de rede de chakra, que é por onde essa energia pode ser liberada ou até mesmo podendo ter a sua passagem bloqueada. Um bom exemplo disso foi quando Neji bloqueou os 64 pontos de chakra de Naruto durante a sua luta nos exames Chunin para que assim ele pudesse impossibilitá-lo de utilizar jutsus. Embora os ninjas usem regularmente o chakra, não são todos os que possuem um alto controle sobre os seus Tenketsu. A dificuldade dessa técnica se encontra justamente em ter um grande controle de chakra necessário. Ao todo existem 361 Tenketsu, 361 pontos de pressão que servem para controlar o fluxo do chakra. E apesar dos Tenketsu serem invisíveis ao olho nu, alguém que tem a capacidade de detectar esses pontos de chakra é capaz de vê-los ou prever mudança no fluxo do chakra. Sendo um bom exemplo que eu posso citar, o próprio Byakugan dos Hyuga, que é capaz de ver esses pontos de pressão de chakra do oponente. E assim, existem 8 pontos de pressão específicos dentro do corpo de um ninja que é responsável por limitar o fluxo de chakra. E esses 8 pontos de pressão específicos é conhecido como os 8 portões internos, que ao abrir estes portões, o usuário ganha uma força e velocidade monstruosa que acaba superando os limites físicos de seu próprio corpo. Porém, traz consigo efeitos colaterais e dependendo da quantidade de portões abertos, levando até a própria morte do usuário. Sendo assim uma técnica de taijutsu classificada como uma técnica proibida. Então, depois de eu ter te explicado o que são os Tenketsu, que são esses pontos de pressão de chakra, vamos agora para a explicação dos 8 portões internos. Primeiro portão, o portão da abertura. Localizado no lado esquerdo do cérebro, a abertura do primeiro portão remove as restrições do cérebro sobre os músculos, para que assim o usuário possa usar 100% da força, sendo que normalmente ali uma pessoa ela só pode usar 20% de sua força por conta da limitação dos pontos de pressão para prevenir de lesões ou até mesmo de se desintegrar. Abrir o primeiro portão permite que o usuário use a Lotus primária, sendo essa uma técnica bastante conhecida, onde o usuário lança o oponente para o ar e usa a sombra da folha dançante. Uma vez estando por trás do oponente ainda no ar, ele o prende com faixas e cai girando em alta velocidade de cabeça para baixo e solta no último instante o adversário. Mas essa técnica acaba sendo uma faca de 2 gumes, porque pelo usuário ter usado um dos portões, ele acaba ficando extremamente cansado. Segundo portão, o portão da cura. Localizado no lado direito do cérebro, o portão da cura forçosamente aumenta a força física do usuário e reenergiza o corpo, permitindo que assim ele se recupere da exaustão causada pela abertura do primeiro portão. Terceiro portão, o portão da vida. Localizado na medula espinal ou espinhal, ao abrir este portão, o usuário passa a ficar com uma aura verde em torno do corpo. Para ser mais exato, do terceiro ao sexto portão, essa aura verde é presente no usuário, sem contar a coloração avermelhada da pele, que acaba sendo uma mudança drástica devido ao bombeamento de sangue elevado do usuário da técnica. Além de aumentar os atributos anteriores aos 2 portões iniciais, a abertura do terceiro portão já vai permitir ao usuário a velocidade e força necessárias para poder executar a Lotus oculta, sendo essa uma versão mais avançada da Lotus primária. Como foi mostrado na obra, o oponente ele é lançado para o ar com um chute muito poderoso e vai receber vários golpes em alta velocidade pelo usuário da técnica. Para finalizar,
finalizar, o usuário atinge o pé e o braço no oponente, mandando ele diretamente para o chão. A Lotus Oculta, ela costuma ser uma técnica fatal devido à velocidade e o poder por trás desse ataque, mas acabou sendo uma infelicidade para o Rock Lee ao ver que o Gaara conseguiu escapar dessa técnica, enquanto que por outro lado o Lee ficou bastante arrebentado, se encaixando naquele termo de uma técnica de faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo que é uma técnica muito poderosa, por outro lado, os danos ao usuário em usá-la é muito grande. Quarto portão, o Portão da Dor. O Portão da Dor também está localizado na medula espinal ou espinhal, e ao abrir este portão, a velocidade e força do usuário sobe mais um patamar, e aqui o tecido muscular já começa a se rasgar no processo de abertura, causando bastante dor no usuário, daí o nome desse portão. Em seguida temos o quinto portão, o Portão do Limite. O Portão do Limite já fica na região do abdômen, e mais uma vez tende a subir mais um degrau em quesito velocidade e força do usuário. Como o próprio nome já diz, remete à ideia de um novo limite que foi alcançado, amplificando ainda mais o seu poder de ataque. Como eu mencionei anteriormente, ao abrir o terceiro portão, que é o Portão da Vida, já permite ao usuário usar a Lotus Oculta. No entanto, no clássico, antes mesmo do Rock Lee usar a Lotus Oculta, primeiro ele abre ali os 5 portões internos, e aí depois é que ele executa a Lotus Oculta em Gaara. E relembrando que o Lee dominou os 5 portões internos, ele estava ali numa faixa de 12 a 13 anos de idade, ainda no Naruto clássico, surpreendendo ali até mesmo o Kakashi durante os exames Chunin, dizendo que o garoto era simplesmente um gênio por tão jovem ele ter dominado os 5 portões. Apesar de que no final acabou que a exaustão foi tão grande que o Lee mal conseguia ficar em pé. E pontuando também que a partir do terceiro portão em diante, devido à liberação dos pontos das aberturas de chakra, a aparência física do usuário acaba sendo de uma pele avermelhada devido ao aumento do fluxo sanguíneo, as veias acabam sendo dilatadas ao redor das têmporas e os olhos se tornam completamente brancos. Sexto portão, o Portão da Visão. Quando chegou no Shippuden, o restante ali dos portões foi mostrado para nós por ninguém menos que Maito Gai, o sensei do sobrancelhudo. O Portão da Visão está localizado no estômago, e foi o Gai que revelou esse portão na luta dele contra a duplicata do Kisame. O time Gai havia sido encurralado por um clone falso do Kisame, utilizado ali pela técnica de transferência de forma para se parecer com o mesmo, apenas possuindo 30% do seu chakra. Além da abertura do sexto portão ser um degrau a mais na elevação do nível de velocidade e força, a abertura desse portão libera uma quantidade significativa de energia que pode formar um vórtice e corpos d'água próximos ali em torno do usuário. Assim, o usuário acaba ficando com uma aura verde em torno do corpo, sem contar que, ao abrir o sexto portão, permite que o usuário capacitado use o Pavão do Amanhecer. Essa técnica basicamente consiste no seguinte: o usuário chuta o oponente para o ar e em seguida ele salta também e no ar começa a dar vários socos em alta velocidade no oponente. Devido à alta velocidade dos socos, o oponente é incendiado pela velocidade pura do movimento. Dessa forma, essa técnica acaba formando um aspecto de um pavão flamejante de chakra em torno ali do oponente. Depois que o ataque ele é finalizado, o inimigo é enviado para o chão, coberto por uma aura do ataque. Um ponto que eu quero ressaltar é que em Naruto Shippuden foi mostrado que o limite de Rock Lee era abrir até o sexto portão, por conta da dor consequente desse portão dar ali para o usuário. Antes de dar continuidade ao vídeo, eu acredito que se você chegou até aqui é porque você está gostando desse conteúdo. Então eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Isso acaba me fortalecendo demais aqui como criador de conteúdo. Fica tranquilo que eu vou esperar você deixar aí o seu like. Beleza? Obrigado então por ter deixado o like, agora bora continuar esse vídeo. Sétimo portão, o Portão da Maravilha. O Portão da Maravilha está localizado abaixo do estômago e por ser o sétimo portão, acaba sendo mais um aumento ali de velocidade e força do usuário. E aqui o usuário está em um nível de poder absurdo. Ao abrir o sétimo portão, o usuário emana um suor incandescente a cada centímetro do corpo, que rapidamente evapora devido à energia térmica de seu próprio corpo, dando ao usuário uma aura de revestimento azul, que alguns acabam confundindo esse revestimento com chakra, porém não é chakra. Isso foi até dito pelo próprio Gai quando ele enfrentou o Kisame, onde que o mesmo diz que é apenas o suor que ao ser evaporado, acaba criando ali aquele aspecto de revestimento de chakra. Além disso, quando o sétimo portão é aberto, isso permite ao usuário da técnica usar o Tigre Diurno, assim como foi apresentado para nós através de Maito Gai. O Tigre Diurno é uma técnica de taijutsu puro, assim como as técnicas anteriores que já foram citadas
citadas nesse vídeo. O usuário coloca a palma da mão virada para frente de seu rosto e depois ele bate com a outra mão, formada em um punho, criando assim uma enorme quantidade de pressão de ar. Logo após, o usuário usa selos de mão únicos da técnica semelhante a um tigre, dando início à pressão do ar no oponente na forma de um tigre, deixando a impressão de um tigre gigante no ar, derivado ali do selo da mão que acabou sendo usado. A pressão do ar vai se condensando enquanto ela ainda está em movimento e se concentra em apenas um único ponto. Dessa forma, a técnica explode no processo, liberando toda a pressão de ar comprimida. A explosão é tão grande que pode ser sentida a uma distância considerável. O interessante é que quando o Kisame ele enfrentou o Gai, ele pensava que essa técnica era tipo algum ninjutsu específico com uma quantidade absurda ali de chakra, porque assim a sua técnica da grande bomba do tubarão iria conseguir absorver a técnica do tigre diurno. Mas para surpresa de Kisame, a técnica de Gai era simplesmente taijutsu, fazendo com que a Biju sem cauda não tivesse nenhuma chance ali contra a besta verde de Konoha. E por fim, chegamos no oitavo portão, o Portão da Morte. A formação de ter todos os 8 portões abertos é conhecida como formação dos 8 portões liberados, o famoso Hachimontoku no Jin. O ninja que conseguir abrir o último portão, ele vai ganhar por um curto período de tempo dezenas de vezes mais poder que a sua força normal, que vai além dos Kages. No entanto, ele consequentemente irá morrer devido ao extremo dano causado ao seu corpo. Os usuários que foram apresentados na obra que abriram todos os 8 portões internos foram Maitodai e o Maitogai. Sobre o Maitodai, que é o pai de Gai, ele abriu todos os 8 portões internos para salvar a vida de seu filho e dos outros membros de sua equipe que haviam sido encurralados pelos 7 espadachins da névoa. Já no caso de Maitogai, ele abriu todos os portões para enfrentar o Uchiha Madara durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Dessa forma, o 8º portão está localizado no coração e exige que o usuário perfure o peito um pouco acima do coração, para que assim ele possa direcionar o chakra para o local. Quando o usuário da técnica abre o 8º portão, isso faz com que o sangue comece a emanar uma aura flamejante de vapor vermelho, e isso se deve porque o sangue começa a evaporar devido à temperatura elevadíssima do usuário. Sendo assim, ele fica com esse aspecto vermelho por todos os poros do seu corpo, tanto o cabelo como também as suas sobrancelhas. Ao abrir o 8º portão da morte, se o ninja for capacitado, ele pode usar o Elefante do Anoitecer e o Gai Noturno. Sobre o Elefante do Anoitecer, que foi mostrado através de Gai, ele consiste em uma técnica de ataque contínuo de 5 socos, sendo um mais rápido que o soco anterior. É criado um ar de vácuo pressurizado que o próprio Madara comparou esse ar pressurizado dos socos de Gai semelhantes a um canhão de ar. Cada soco que o Gai dava em Madara possuía a aparência da perna de um elefante, causando assim danos devastadores ao oponente. O primeiro soco que o Gai deu, caso você não esteja lembrado, acabou formando uma fenda enorme e profunda no chão. E o último soco, que sim, apesar do Gai ele ter tido a ajuda do Kakashi, do Gaara, do Lee e do Minato para que ele pudesse atingi-lo, o Gai conseguiu fazer Madara sangrar. Agora sobre a técnica do Gai Noturno, essa sem dúvidas é a técnica de taijutsu que está acima de todas as outras. Foi mostrado para nós também através do Gai, onde que o usuário emite uma enorme quantidade de chakra, e após reunir toda essa quantidade de chakra em volta do seu corpo, é formada uma aura semelhante a um dragão cintilante. Dessa forma, o usuário corre para o alvo em uma velocidade tão alta que acaba distorcendo o espaço à sua volta mediante a técnica usada. Quando o Gai usou essa técnica em Madara, o chute foi tão poderoso que a força foi capaz de obliterar o corpo de Madara. O dano foi tão grande que Madara, que era o Jinchuriki das 10 caudas, pensou por um momento que fosse morrer. Só não morreu por conta do fator de regeneração que ele possuía. No entanto, o impacto do chute de Gai em Madara acabou não sendo só ruim para o Uchiha, mas também para o próprio Gai, que acabou quebrando os ossos da própria perna. E assim, quebrar a perna seria o de menos, já que ao abrir os 8 portões, o usuário lentamente vai se reduzindo às cinzas. Só que diferente do pai de Gai, o Maitodai, que morreu após usar os 8 portões contra os 7 espadachins, o Gai ele só não morreu ao usar os 8 portões internos, porque foi salvo por Naruto graças ao poder que ele havia recebido de Hagoromo Otsutsuki. Dessa forma, o Gai é o único personagem que sobreviveu após ter abrido todos os portões internos. Porém, por conta dele ter quebrado a perna durante o ataque a Madara, o poder da juventude de Gai acabou levando ele a ficar de cadeira de rodas. A notícia boa é que ele sobreviveu, porém a notícia ruim é que infelizmente não teve ninjutsu médico que pudesse reverter o quadro de Gai.
aparecendo no final do vídeo, só para deixar claro. E esse foi basicamente o vídeo sobre a explicação dos 8 portões internos. Eu espero que tenha ficado claro a explicação sobre os 8 portões internos. Se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida durante o vídeo que você queira comentar, deixa o seu comentário abaixo. Ou se você que também quiser acrescentar algo a mais a esse vídeo, também pode estar deixando o seu comentário aí abaixo. O que eu queria pontuar também, que eu acabei esquecendo de falar no vídeo, queria falar sobre o Kakashi, que eu falei logo no começo desse vídeo. O Kakashi ele é capaz de abrir ao menos um dos 8 portões internos. Eu vou até pegar aqui essa informação, mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui talvez as imagens do mangá. Basicamente, pessoal, é que o Kakashi, na escalada dele, no anime, isso ocorre depois das preliminares dos exames Chunin. Então, após acabar as lutas das preliminares dos exames Chunin, aí tem mais alguns episódios, aí mostra o Kakashi no penhasco, onde ele tá só com uma mão, ou fazendo aquela escalada no penhasco. Para ele não cair, ele acaba destravando ali o primeiro portão, que é o portão da abertura, que fica localizado no cérebro. Então o Kakashi sim, ele é capaz de abrir um dos portões, que faz parte dos portões internos. Essa cena é canônica, tá? E faz parte do capítulo 93 do mangá. Eu vou estar deixando essas imagens na tela para você ver, que o Kakashi também é capaz de abrir um dos 8 portões internos. Beleza? Era isso que eu queria pontuar. Então se você realmente gostou desse conteúdo, foi explicativo, foi interessante, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se você quer ver mais conteúdos como esse, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Ativando o sino é a garantia de você ser avisado. Outra coisa também, eu tô agora com o meu canal secundário, lá eu faço reações, entendeu? Ao mundo geek também, ao mundo nerd. Eu vou estar deixando ele aqui na tela. Eu não sei em que lado ele vai ficar, mas ele tá aparecendo agora aí pra você na tela. E eu vou deixar um vídeo específico também lá desse canal, do canal secundário, pra você. Também vou estar deixando o meu canal principal aqui na tela e esse vídeo específico aí pra você também apertar e assistir se você quiser. É isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu, pessoal!